Olá, querido irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesse dia. Nós estamos aqui então para seguirmos com o nosso curso de maturidade no Espírito. Espero que você seja muito abençoado através dessa aula no dia de hoje. E nosso assunto hoje aqui é os princípios de fé. É o capítulo 7, o segundo volume da apostila. Você que tem as apostilas, é o segundo volume, a primeira matéria do segundo volume. Então, capítulo 7, princípios de fé. E essa primeira aula, então, falando aqui a respeito dos princípios de fé, a gente precisa colocar, e é importante colocar para você aqui, que a fé, ela é extremamente fundamental para você, para o seu crescimento espiritual. Nós estamos falando aqui de maturidade espiritual, né? Esse é um curso de maturidade no Espírito. E, na verdade, tudo que você vai experimentar de Deus na sua vida espiritual, todo o seu crescimento, todas as experiências que você vai ter em Deus, toda a revelação que você vai receber, depende muito, principalmente, da sua fé, do quanto você vai crescer em fé, de quanto de fé você tem, de como é a sua fé. Isso é determinante, então, para a sua história e para o seu crescimento espiritual. Para nós partirmos aqui, tem um texto, o pastor cita aqui de Gálatas 2, versos 19 e 20, que diz assim, ó, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Olha que coisa incrível. Paulo está falando aqui a respeito da vida de alguém que nasceu de novo, que agora serve ao Senhor. E ele diz, essa vida que eu tenho agora aqui na carne, eu vivo pela fé. Então, se falando de fé, a gente está falando de algo que é tão importante, tão fundamental, porque na verdade toda a vida que você vai viver, tudo que você vai experimentar, tem a ver com essa realidade aqui. A vida que você vai viver pela fé. Todo o seu crescimento é pela fé. Toda a experiência que você vai ter com Deus é pela fé. Tudo depende da fé. Tudo depende da fé. É uma coisa que não tem como a gente exagerar na importância, até porque, pensa comigo aí, qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é a bênção a maior de todas? É a sua salvação. E ela é sua através de quê? Ela é sua através da fé. Então pensa você, para ser salvo, né? Deixar de ir para o inferno, deixar de ser condenado, ser salvo, né? Ir para o céu, receber vida nova em Cristo, né? Receber uma nova natureza, a fé é o elemento indispensável. Então não tem como a gente exagerar na importância da fé, né? Até porque ela é o princípio básico para tudo que você vai viver na presença do Senhor. Tem um texto que é muito conhecido nosso, que é Hebreus 11, 6, né? Sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, a fé é a chave. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. E nós vamos falar a respeito da fé, né? Não estamos falando aqui de um pensamento positivo, de ter uma expectativa. Nós estamos falando de algo aqui de acordo com a palavra. Fé na palavra do Senhor. Fé naquilo que Deus diz, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou. Na sua capacidade de crer no Senhor, de crer na palavra do Senhor, é vital para o seu crescimento espiritual e vital para você agradar a Deus. Sabe, às vezes a gente se preocupa muito, né, de fazer as coisas, de fazer as obras e de fazer boas obras e de se envolver na obra de Deus, né, falando para crente aqui. Mas eu vou te falar, o que agrada a Deus mesmo é a sua fé.
Então você pode fazer coisas maravilhosas com base no medo. Estou fazendo aqui porque eu tenho medo de Deus pesar a mão sobre mim. Opa! Não, se eu quero agradar a Deus, o caminho para agradar a Deus é a fé. Exercitar a fé, portanto, é essencial para a sua vida cristã e para o seu crescimento. Agora, o que é fé? A verdadeira fé procede de onde? Do coração. Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é a fé? A fé não é um pensamento positivo. Não, a fé é uma convicção. A fé é uma certeza. Uma certeza, uma convicção. O exemplo que o pastor põe aqui é como um filho que o pai fala: pode pular que o papai te pega. E o menino pula. Porque ele sabe que o pai vai segurar. Então ele está tão convicto disso que ele tem coragem de pular. Né? Na verdade, na sua vida espiritual, pensa comigo se não é isso que a gente faz também. Você nasceu de novo, você creu em Cristo, você depositou completamente a sua fé, sua esperança, sua confiança completamente no Senhor, a sua vida no Senhor. Pensa, você que serve a Cristo, você está devotando a sua vida para viver, para crer naquilo que o Senhor falou. Você tem uma vida só e você está seguindo a Cristo nessa única vida que você tem. Não é verdade? Aqui na Terra. E por conta do quê? Porque você crê realmente. Pensa comigo que você está indo para um céu que você nunca teve lá. Não é verdade? Você nunca teve lá. Você está crendo em um Cristo que nasceu aqui na Terra há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, e que você não viu ele. Não é verdade? Mas você deposita completamente a sua fé nesse Cristo, nessa obra da cruz, sabe? E você confia, a sua eternidade depende disso, sabe? Essa é a fé, essa convicção. Por exemplo, filho, eu sei, minha vida está nas mãos do Senhor, estou guardado nele. Sei que estou aqui, gravando essa aula. E se eu caísse morto aqui, primeiro que eu não teria morrido, só esse corpo teria perdido a vida dele aqui, mas eu estou com Cristo. Se esse corpo parar de funcionar aqui, eu continuarei diante do mesmo Cristo, que eu estou diante dele enquanto estou aqui gravando essa aula. E eu tenho plena certeza disso. Tem uma canção antiga, se você é antigo na igreja, você deve conhecer essa música, que diz assim, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. A fé é essa certeza, ele está aqui, ele é real. Eu tenho convicção. A fé é uma convicção, a fé é uma certeza de que aquilo que Deus falou é verdade, de que Deus é real, de que o amor dele é verdadeiro, que o filho dele morreu por mim na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele resolveu a minha dívida, porque ele levou a minha condenação, ele levou a minha culpa. O sangue dele me purifica completamente de todos os meus pecados e hoje estou completamente livre. Mas você fala isso porque você sente. Não, eu sinto porque eu creio. A gente crê. E aí, porque eu creio, o meu crer, claro, vai gerar em mim várias coisas, entre elas um sentimento, com certeza, uma sensação, com certeza, mas tudo começa onde? Começa em crer, nessa convicção da palavra poderosa do Senhor. Ainda em Hebreus, a palavra diz assim, que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa semana eu vi uma frasezinha na internet, eu achei engraçado, porque as pessoas falam aí, da teoria do Big Bang. E aí como é que fica Deus nessa história?
E eu achei engraçado, não sei se eu estou reproduzindo exatamente aqui, mas era como que, é o seguinte, no princípio Deus disse Big e Bang. Se existiu Big Bang, foi Deus que falou Bing. Eu achei engraçado demais. Eu estou aqui só descontraindo com você, mas qual é a questão para nós? A questão é assim, teve uma explosão lá no começo. Quem que explodiu? Se teve a explosão foi Deus. Mas daí juntaram as partículas. É porque ele juntou. Para nós não existe uma equação na qual Deus não entra. Essa é a questão. Quando o autor de Hebreus diz aqui, nós entendemos que pela palavra de Deus, as coisas visíveis, elas foram feitas a partir do que não se vê pela palavra de Deus. Então nós cremos. Qual a evidência que você tem que Deus existe? É a minha fé. Eu creio. Também prova. Como é que você prova Deus? O dia que você provar Deus, Deus deixou de ser Deus. Não consigo entender, alguém tinha que explicar como que é assim, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, não entra na minha cabeça. Pois é, tá, boa notícia para você. Nunca vai entrar, irmão. Deus é muito maior que a sua cabeça. Deus é muito maior que a minha cabeça. Só tem uma coisa para você fazer em relação a Deus. Sabe qual é? Crer nele. E relacionar-se com ele com base na fé. Porque é como o autor diz aqui. Pela fé, a gente entende coisas que a ciência, a física, a astronomia, sabe, sei lá o que mais aí, não dá conta de entender e não dá conta de explicar. Mas nós entendemos pela fé, essa convicção, né, que é o que nos move. E é tão poderoso, é tão importante a questão da fé, que ainda em Hebreus, né, o autor diz a respeito de Enoque, que Enoque ele foi trasladado, ele não viu a morte porque ele achou graça diante do Senhor, né? E ele obteve testemunho, melhor dizendo, de que ele havia agradado a Deus. Por que ele agradou a Deus? O que ele fez? Qual foi a obra de Enoque que ele praticou, que agradou a Deus a tal ponto que o Senhor trasladou ele para si e ele nem viu a morte? Uma coisa, ele creu. Nós agradamos a Deus quando nós cremos, tá? Quando nós cremos. Às vezes você está lutando aí para tentar agradar a Deus, para fazer alguma coisa que você nem consegue fazer. Começa crendo, comece agradando a Deus porque você acredita nele, porque o que ele disse para você é real e você crê, você deposita sua vida, sua confiança, seu coração nisso, independente das coisas estarem ou não estarem acontecendo de acordo com o que você pensava, você esperava ou você achava que deveria ser. Creia. Confia no Senhor, confia naquilo que Ele falou para você, confia nas palavras e nas promessas dEle para você, tá? E assim, é tão forte essa questão da fé, que você vai ver qual foi o primeiro pecado. Qual foi o primeiro pecado lá na história do homem? O primeiro pecado na história do homem foi quando ele desobedece à ordem expressa de Deus e come do único fruto do mundo inteiro que ele não podia comer, né? Que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que ele comeu? Ele comeu porque o diabo fez com ele o que vive fazendo com você e comigo também. A mesma coisa. Irmão, o diabo não muda a estratégia. É a mesma. A diferença é que a gente não está no jardim, nem anda pelado, não está casado com Eva, você entende? Não está lá no paraíso. Mas a estratégia é a mesma. Qual é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é falar para você que aquilo que Deus falou não é verdade. A estratégia do diabo é essa, é botar em descrédito a palavra do Senhor. Foi assim lá no Éden, é assim ainda hoje, continua sendo assim. E vai ser assim até o final. Então, o primeiro pecado, na verdade, lá atrás, aquela desobediência, na verdade, ela foi uma desobediência que veio ali embarcada na incredulidade. Tá? O homem simplesmente, ao invés de crer em Deus, preferiu crer na serpente e o resultado está aí, como você vê, até o dia de hoje.
Tá? Então, eu vou falar, essa é a grande batalha. A grande batalha da sua vida e da minha vida, olha aqui, não é de dar conta de ser, eu queria ser mais santo. Eu queria dar conta de fazer obras poderosas para Deus, eu gostaria de ser como fulano de tal, e etc e tal. O maior desafio nosso é realmente crer no que o Senhor falou para nós, crer nas promessas dele para nós, sabe? E liberar essa fé, né? Através de um posicionamento na nossa vida. A gente precisa ter essa experiência, a verdade é, você precisa ter essa experiência de realmente crer no Senhor. Crer que Ele tem coisas grandes para você, crer que Ele começou uma boa obra na tua vida e que não começou e parou no meio do caminho, não, Ele começou uma boa obra na tua vida que vai ser concluída, que vai ser terminada, que as promessas que Ele fez para você, Ele vai cumprir todas elas, não vão ficar no meio do caminho. Ele vai fazer, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Sabe? Então, seja alguém que crê de fato no Senhor, que tem uma postura de fé, porque isso vai ser totalmente determinante na sua vida. Agora, em se falando de fé, nós temos, né, podemos colocar aqui, em lados opostos aqui, a fé de Abraão e a fé de Tomé. Fé de Abraão e a fé de Tomé. Bom, em se falando de fé, a gente sabe que a fé bíblica é uma fé que procede do coração. Não é uma concordância mental. Não adianta falar, Deus existe. Não, eu sei que Deus existe, eu concordo que Deus existe. Tá, e isso altera o que na sua vida mesmo? Entende? Não, é mais do que concordar. Eu deposito, de fato, a minha fé no Senhor. Deus cura. Eu sei que Deus cura. Tá, mas é mais do que saber que Deus cura e concordar que Deus cura. Não, eu creio para mim, então. Peraí. Então, apareceu com uma enfermidade. Pois eu não aceito essa enfermidade. Pois eu vou repreender essa enfermidade. Eu vou orar me apropriando da cura em nome do Senhor Jesus. Eu creio que a cura é para mim, porque Cristo levou sobre si na cruz do Calvário as minhas dores e as minhas enfermidades. Entende? Eu creio para mim. Nós estamos dessa fé que se apropria daquilo que o Senhor falou. Não apenas que concorda com aquilo que o Senhor falou, mas que de fato toma posse daquilo que o Senhor prometeu para nós. E em se falando da fé de Abraão e a fé de Tomé, você conhece a história de Abraão. Abraão, lá em Romanos 4,17, a respeito dele, diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, irmão, era alguém que, quando o Senhor falou com ele, quando o Senhor o chamou para olhar para as estrelas, o Senhor fez ele uma promessa, sabe o que Abraão fez? Abraão creu. Abraão creu. Quando o Senhor falou, eu o constituí, ele creu. Ele creu ainda sem ter filho, ele não tinha evidência. Que evidência Abraão tinha, irmão? Ele era um senhor já idoso, casado com uma senhora idosa, eram dois velhos, não sei que não é uma palavra bonita, mas era um velho casado com uma velha, ela era estéril, não tinha filhos e já era uma avançada idade. Abraão não tinha evidência nenhuma. Quando Deus fala para ele, olha para o céu, quantas estrelas você pode, sabe, eu vou te dar uma descendência desse jeito, mas peraí, como assim? Olha quem eu sou, olha a minha idade, olha a minha esposa. Nada disso contou para Abraão. Abraão creu contra as evidências. Essa questão está lá em Romanos 4. Vou ler aqui para você, diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo adormecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que
prometera. Aleluia. Olha isso. Olha a fé de Abraão. Ele creu contra toda esperança. Ele creu contra todas as evidências. Ele creu, não tinha nada para ver. Ele creu contra tudo. Ele não sentiu. Eu sei que essa é a luta muitas vezes, né? Eu não sinto. Mas você não é chamado para sentir. Você entende? O que Abraão sentiu quando Deus... Não sentiu nada, filho. Ele creu. Ele creu. E ele creu contra as evidências. Ele creu quando não tinha nada para ver. Eu sei que às vezes a gente fala assim, então eu queria tanto, se eu visse Deus fazendo, eu ia crer. Não, se você visse, você não vai crer, gente. Aqui, ó, tá aqui um telefone. Você precisa crer que aqui na minha mão existe um telefone? Não, eu creio que existe. Não precisa crer, não. Aqui, eu tô segurando um telefone, você tá vendo o telefone. Entendeu? Tá aqui o telefone. Agora, imagina, se alguém me mandasse uma mensagem aqui, me falasse, pastor, aqui fora tem uma pessoa que tem um iPhone para te dar. E eu só tem que vir aqui pegar. Aí, se eu cresce nessa mensagem, o que eu teria que fazer? Eu ia me levantar, eu ia lá fora para pegar receber esse telefone, por exemplo. Porque eu criei na mensagem, eu não vi o celular, mas alguém falou e eu acreditei. Porque eu acreditei, eu fui. Entende? Então, aí eu criei. Agora, eu não preciso crer que tem um celular na minha mão. Eu estou pegando. Sabe? Se você precisa pegar, já não precisa mais de fé. Porque aí eu estou falando para você lá de Tomé. O Tomé, você conhece a história dele? Tomé foi alguém que chegou a notícia para ele. O Senhor Jesus ressuscitou. E o que ele falou? Se eu não vir as suas mãos com o sinal dos cravos, ainda tinha que ter o sinal dos cravos. Se eu não ver as suas mãos com o sinal dos cravos, se eu não puser o dedo, se eu não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Mas, gente, se você puser as mãos, você precisa acreditar? Perdeu o sentido completamente, velho. Não, agora eu acredito que Jesus ressuscitou porque eu estou pegando aqui no corpo dele. Então, aí não é crer, ué. Você está vendo, você está tocando. Que necessidade você tem de crer? Você entende? Por isso que a palavra do Senhor diz que é bem mais aventurado aqueles que não viram e creram. Que é o nosso caso. Você já viu Jesus? Você já tocou nele? Não, eu nunca toquei em Jesus. Nunca nem vi. Nem uma visão espiritual. Tem gente que tem visões, né, do Senhor. Eu nunca tive uma visão, mas para mim isso não faz diferença nenhuma. Eu não preciso vê-lo aqui. Sabe por quê? Porque eu vou passar a eternidade com ele. Eu sei que ele é real. Ele mora aqui, no meu espírito, no meu coração. Converso com ele todo dia. Ele está aqui comigo dando essa aula. Você está entendendo? Não preciso ver. Não preciso ver. Porque eu creio. Né? Tomé, ele precisou ver para crer, o que é a realidade de muita gente também, né? Espera ver alguma coisa para depois começar a crer. Aquela história lá, agora eu creio que Deus cura, porque agora eu vi alguém ser curado. Mas essa não é a fé, não é a fé bíblica. A fé bíblica não é veja Deus curando e aí então passe a crer que Ele cura. Não, é assim, Ele falou que cura, então eu creio. Nem fui curado ainda. Estou sentindo a dor aqui, sintoma daqui, ou estou vendo a pessoa ali doente, mas nada disso muda a verdade de que eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, o Senhor falou e eu creio. Você tem? Independente que eu vi. Então, se eu for um exemplo aqui para você, eu nunca vi a ressurreição de um morto, nunca nem vi, quanto mais eu orar por alguém para ressuscitar. Eu creio que um dia eu ainda quero ter essa experiência de orar por um morto para ele ressuscitar, ou pelo menos ver alguém ressuscitando do meu lado. Nunca vi, mas eu sei que o Senhor faz, eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu creio, ainda que não tenha visto, mas eu creio. Não preciso ver, eu posso crer.
tá? Então, a fé bíblica não é uma fé que depende de ver. Na verdade, é uma fé que vai te levar a ver depois de ter crido sem ver, ok? Bom, em que se tratando de fé, há 3 tipos de fé na Bíblia. 3 tipos de fé. Primeiro é a fé para a salvação. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Bom, essa fé, a fé para a salvação, é a fé inicial da nossa história com Deus, né? É essa fé que nos leva a ser salvos, né? Nós somos salvos mediante a fé, pela graça, mediante a fé. E não vem de nós. E é interessante falar uma coisa para ti aqui, que até mesmo essa fé inicial para crer e ser salvo, ela é um dom de Deus a nós. Nós não poderíamos ter crido para a salvação, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos não creem, é verdade. Mas o Senhor, por sua graça, né, nos tocou pela sua palavra e fé foi gerada em nosso coração. E essa é a porção inicial da sua história aí, que é a fé para salvação. Agora, existe também o dom da fé. O dom da fé. Lá em 1 Coríntios 12, entre os dons citados ali, está o dom da fé. O dom da fé não é alguém que recebeu de Deus a capacidade de ter uma fé extraordinária para fazer coisas maravilhosas, grandiosas, que exigem uma grande fé. O dom da fé é alguém que recebeu de Deus o dom de transmitir fé para os outros. Então é alguém que, quando fala, quando ministra, quando compartilha, ele desperta a fé no outro. A fé que está nele, ela transborda, o outro é incentivado, também despertado, essa fé transmitida para o outro. Esse é o dom da fé. E a fé para a vida cristã. A fé para a vida cristã, irmão, depois que você nasceu de novo, essa fé para você crescer em Deus, para você vencer o diabo, para você subjugar as obras da carne, para você ver cumpridas na sua vida as promessas que Deus fez para você, né? Então, uma vez que eu nasci de novo, agora eu preciso crescer em fé, eu preciso viver a vida cristã, como nós vemos lá no princípio, o texto de Paulo, né? A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé. Então agora que eu nasci de novo, toda a minha vida, todos os aspectos da minha vida vão ser, vamos colocar assim, influenciados, determinados. Todas as áreas da minha vida tem a ver com a minha fé diz respeito a tudo em mim, tudo que tem a ver com a minha história, tudo que eu faço, tudo que eu for fazer, vai passar por esse caminho da fé. E a sua capacidade de crer, de fato no Senhor, vai determinar o seu crescimento. Ser alguém que crê, ser alguém que vive uma vida cristã, crendo no que o Senhor falou, nas promessas dele, que honra o Senhor por uma postura de fé, sabe? O seu crescimento, né? As suas histórias. Vou falar, se você está começando agora na vida cristã, você vai ter muita história, você vai ter muita experiência, sabe? Você vai ter muitas situações onde você vai ver Deus operando na sua vida um milagre, onde o impossível vai acontecer diante dos seus olhos, onde coisas tremendas vão acontecer na sua vida, porque você creu. Você entende? E não é assim porque você era uma pessoa maravilhosa, porque você sabia todas as respostas, ou porque você... Não, filho, só porque você creu. Então, pela fé, existe um caminho maravilhoso diante de você, na sua vida cristã,
tudo é baseado na fé. Lembra disso, você é chamado para ser um homem e uma mulher cheio de fé, ok? Agora, em se falando de fé, ainda é importante falar a respeito da diferença entre a fé e a esperança. Mas, pastor, mas não é a mesma coisa? A fé e a esperança não são a mesma coisa. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, não são a mesma coisa, tanto que Paulo, então, distingue aqui. Permanecem a fé, a esperança e o amor. São coisas diferentes. E como a gente pode entender a diferença disso? A fé diz respeito ao tempo presente. A fé pega aquilo que Deus falou, sabe? E traz para o aqui. Por exemplo, sou salvo mediante a fé. Não serei salvo um dia, quem sabe. Não, eu sou salvo mediante a fé. Pela graça, mediante a fé, eu sou salvo. E isso é para agora, é para já. Você entende? A esperança está olhando para o futuro. A esperança está lá na frente. A esperança diz respeito ao futuro. Então, por exemplo, eu creio na volta de Cristo, eu creio no arrebatamento, mas ele não aconteceu ainda. Então, qual é a nossa esperança? Por exemplo, aqui, eu sei que se Jesus demorar para vir, eu vou morrer. Se Jesus demorar para voltar, né, uns 100 anos, por exemplo, nós que estamos vivos aqui, provavelmente vamos morrer. Eu já tenho 40 anos, vou fazer esse ano. Eu não vou viver 140 anos, pelo amor de Deus, né? Então, vou ter morrido. E aí, pastor? E aí, filho? Qual é a nossa esperança? Se eu partir para a eternidade antes de Jesus vir, eu sei. Um dia eu serei arrebatado. Eu serei, ou melhor, ressuscitado entre os mortos. Né? Terei um corpo novo, um corpo glorificado e serei arrebatado junto com os que estiverem vivos e que forem salvos e forem arrebatados também ali. Ok, eu sei que há um céu que me espera. Ele não é aqui, não é agora. Ok? Mas eu sei, eu vislumbro pela fé. Você entende? A esperança. A esperança está apontando para frente. A fé está falando que é agora, que é já. Então, agora, na sua vida cristã, exercitar a sua fé é fundamental. Que é o que nós vamos falar aqui nesse capítulo, da importância de você exercitar a fé. Existem várias maneiras de você crescer em fé, de você exercitar a fé. Existem a maneira de você receber fé, porque você recebeu fé para a salvação. Agora você precisa crescer em fé, receber mais fé, crescer em fé, recebendo mais fé vez após vez, para que você cresça de fato e amadureça e experimente aí muita coisa poderosa da parte do Senhor. Amém, irmãos? Como nós podemos receber fé? Tá, pastor, então beleza, entendi a importância da fé e eu quero receber mais fé do que eu tenho. Você quer receber fé? Então, existem, e nós vamos falar aqui, de pelo menos 3 formas de você receber, de você obter fé. Primeira delas, que você já deve estar pensando aí, se você conhece um pouquinho de Bíblia, como é que a fé vem? Por ouvir, pela pregação, melhor dizendo, né? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você quer receber fé? Você quer crescer em fé? Quer obter fé? Você precisa ouvir a pregação da palavra de Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus. Entendeu porque os cultos são tão importantes, irmão? Você entendeu por que o culto é tão importante? Porque é aonde você vai ouvir a pregação. Tá, pastor, mas lá na minha casa eu leio a Bíblia. É isso mesmo, leia muito, leia mesmo a Bíblia. Mas se você quer crescer em fé, você vai precisar de ouvir a palavra sendo pregada.
Tá, mas então eu não preciso ir no culto para ouvir a pregação, eu posso ouvir lá na minha casa. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então, congregar não é uma opção que eu posso fazer ou não fazer. Não gosto, eu não gosto do som, eu não gosto de muito barulho, eu não gosto porque demora, eu não gosto porque... Você nasceu de novo? Você não tem essa opção. É para você não deixar de congregar. Por que eu tenho que congregar se eu posso ouvir em casa? Sabe por quê, meu irmão? Porque a unção que você recebe ouvindo uma pregação aí na sua casa, na sua TV, sentado no seu sofá, com os meninos brincando, com o cachorro latindo, sabe sei lá o quê, não é igual da unção que você vai receber ouvindo a mesma pregação, mas num ambiente separado para isso. Está ouvindo? Num ajuntamento de crente, de gente que está ali na mesma unção, na mesma fé, ouvindo aquela palavra, recebendo daquilo. A unção no coletivo é diferente. É diferente. Tá? Então, se você quer crescer em fé, você precisa ouvir a pregação do Evangelho. Se exponha à pregação do Evangelho. Hoje, eu sei que está muito acessível e através da internet, e ótimo, use sim também essa ferramenta, sabe? Se você tem aí seu smartphone, você tem internet e tal, ao invés de ficar, às vezes, gastando tempo, energia com coisas que não acrescentam, por que não ouvir uma pregação? Por que não ouvir a palavra? Vou fazer uma caminhada, põe lá o seu fone de ouvido, vou fazer uma pregação, está lavando a louça, irmã, bota lá o pastor Luiz para pregar para você, entendeu? Entra lá no canal da Videira Palhoça, entende? Pega lá o culto de domingo, a pregação, escuta de novo, ouve várias vezes a pregação, mas se encha da pregação, sabe? Porque isso vai despertar fé em você, você vai receber a fé, vai crescer em fé pela pregação da palavra do Senhor. A segunda maneira é pela oração no Espírito. Judas 1,20 diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Como que nós edificamos a nossa fé? Nós também edificamos a nossa fé, nos edificamos na nossa fé orando no Espírito. 1 Coríntios 14 diz que se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Uma maneira também de você edificar a sua fé é orando em línguas. Até porque, vamos falar bem a verdade, você precisa de fé para orar em línguas, não é verdade? Você está falando uma língua que não é a sua, que você não conhece, você não sabe nem o que você está falando, você não entende o que você está falando. E você precisa crer que o Espírito é que está movendo aquilo em você. Você precisa crer que, de fato, o seu Espírito está orando enquanto você está orando em línguas. Você precisa crer que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por você enquanto você está ali orando em línguas. Você vai ter que exercitar a sua fé. Então, a oração em línguas, ela vai ser algo que vai edificar a sua fé, também porque ela, essencialmente, para você fazê-la, você precisa de muita fé, ué. Porque, vamos pensar, para você orar em português, você precisa ter fé. Sim, que o Senhor está te ouvindo, né? Que Ele vai te responder. Para você orar em línguas, você vai precisar de ter mais fé ainda. Você vai precisar crer que o Espírito Santo está falando coisas que você nem está entendendo. Que o Senhor está te ouvindo naquela sua oração, uma oração que você nem está nem entendendo o que você está falando. Então, você vai precisar de exercitar bastante a sua fé para orar em línguas. Portanto, ore em línguas. E, em terceiro lugar, é também testemunhando os feitos de Deus. Então, é óbvio que, depois que nós vivemos uma experiência de buscar de Deus algo, de exercitar a nossa fé, orando, buscando ao Senhor e tal, declarando, e aí você vê, Deus vai lá e faz aquilo que você estava orando. O que acontece com a sua fé? Você vai ser edificado na sua fé, com certeza. Depois que você sai de uma experiência
de ver Deus te respondendo, Deus agindo na sua vida numa situação, a sua fé não vai ser como estava antes, né? Você vai ter sua fé acrescentada, vai crescer, com certeza, vai amadurecer, você vai receber um novo nível aí de ousadia e de fé depois de ver Deus agindo na sua vida, ok? Então são maneiras aí de você crescer em fé. Esses são então princípios da fé. Essa é a aula 1 aqui desse capítulo dos princípios da fé. Amém, irmãos. Seguindo então aqui no nosso assunto de hoje, né? A respeito dos princípios da fé. Nessa aula 2, o tema dela é creia e confesse. Creia e confesse. É interessante você pensar o valor, né? a importância da confissão no que diz respeito à fé. Até porque o confessar, o falar, o declarar aquilo que eu creio é uma maneira de eu crescer em fé, de eu praticar a minha fé, de eu compartilhar essa fé, de eu me apropriar também das realidades espirituais. Passou por aqui uma questão importante, que a fé é um espírito, né? A fé não é uma questão de fórmula, mas é uma questão de espírito. Paulo diz isso aos Coríntios, capítulo 4, verso 13 de 2 Coríntios. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Então, qual é o espírito da fé? O espírito da fé é esse aqui. Eu criei e falei. Eu criei e por isso falei. Como que eu expresso a minha fé? Eu expresso a minha fé através daquilo que eu falo. Tá? E esse espírito da fé, quando eu falo, esse espírito da fé contagia aqueles que estão ao meu redor. Tem um exemplo que todo crente conhece bastante, que é o exemplo dos espias, né? Que foram enviados para sondar a terra prometida e que ao voltarem, né, os 12 espias, quando voltaram, 10 deles voltaram com um posicionamento de completa incredulidade e de medo, e 2 voltaram crendo. E aqueles 10 incrédulos contaminaram toda a nação, todo mundo foi contaminado com aquele espírito e não creram no Senhor e, portanto, perderam a oportunidade de entrar na Terra Prometida naquele momento, voltaram para o deserto para ficar vagando por décadas. Por conta do quê? Por conta de um espírito de incredulidade que foi liberado através do quê? Através de 10 espias incrédulos que abriram a boca para compartilhar incredulidade e contaminaram a nação toda. Todos aqueles homens e mulheres acabaram depois morrendo no deserto porque foram contaminados pela incredulidade. Portanto, já aproveitando para falar para você aqui, observa o espírito liberado pelas pessoas que estão ao seu redor. Né? É um espírito de fé, de confiança no Senhor, de confiança na palavra, ou é um espírito de incredulidade? Sabe? Cuidado, porque às vezes você é alguém cheio de fé, mas que às vezes está sendo exposto ali a um ambiente de incredulidade que acaba contaminando você, que acaba maculando você. Né? Então, lembra disso, nós ministramos fé ou incredulidade através daquilo que nós falamos. Então, pensa aí no que você fala e pensa naquilo que você está ouvindo, né? Naquilo que está sendo falado para você. Isso é muito importante, tá? Quando cremos, falamos. Quando cremos, falamos. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4,13. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos,
por isso também falamos. Olha isso, que coisa poderosa. Essa dinâmica aqui é muito interessante com relação à fé. Quando Paulo diz, eu criei e por isso falei. A verdade é que quando nós cremos, nós falamos. A gente podia inverter. Quando nós falamos, nós mostramos no que nós cremos. As nossas palavras, na verdade, vão demonstrar o que está lá dentro do nosso coração. Então, palavras de incredulidade, o que elas demonstram? Um coração que não crê. Então, a nossa fé ou a nossa incredulidade, ela acaba sendo demonstrada através das nossas palavras, né? Então, nós liberamos fé quando nós falamos. É interessante como isso é verdade, até porque como que funcionou a questão da sua salvação. Como é que você foi salvo? Você foi salvo porque alguém pregou para você, então lá dentro do seu coração você achou muito legal e você acreditou e ficou quietinho lá? Não. Você foi salvo porque com o coração você creu e com a boca você confessou. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então pensa você, para você ser salvo, o que você precisou fazer? Crer e confessar. Você precisou crer e falar aquilo que você cria. Então, eu quero dizer para ti que o restante da sua vida espiritual não é diferente. Você também precisa crer e confessar. Confessar, portanto, é muito importante na sua caminhada de fé. Tá? A maneira como nós recebemos todas as outras bênçãos é a mesma maneira como nós recebemos a salvação. Crendo e confessando. Crendo e liberando essa fé através da palavra. Tem um texto que é muito poderoso, que é Marcos 11, que conta aquela situação quando Jesus passa por uma figueira, procurando por frutos, e ele não encontra frutos, então ele libera uma palavra sobre aquela figueira e diz, nunca ninguém mais coma fruto de ti. No outro momento, Jesus está passando ali com os seus discípulos e eles veem que a figueira tinha secado desde a raiz até as folhas, né? E eles ficam abismados com aquilo, e Jesus fala o que para eles? Olha, eu afirmo para vocês que se alguém disser para esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, tá? Não é não duvidar com a cabeça, é não duvidar com o coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, peraí, o que Jesus está nos ensinando aqui? Que a maneira como eu vou receber as bênçãos do Senhor e a maneira, na verdade, como eu vou operar, liberar fé, deixa eu melhorar isso aqui, liberar fé para mover o sobrenatural na minha vida é o quê? É crendo com o coração e confessando, declarando, dizendo, se eu disser com a minha boca e não duvidar no meu coração que se fará o que eu disse, vai ser assim comigo, vai acontecer o que eu houver dito. Então, tão interessante isso aqui, porque Jesus podia ter levantado a mão, tocado na figueira, sei lá, mas ele vai nos ensinar algo que é muito importante para nós. Sabe, se eu quero ver acontecendo, eu preciso primeiro crer. Mas se eu creio e não declaro, também não vai acontecer. Eu preciso crer e declarar. E aí, mas rolou uma dúvida, mas é aqui na sua cabeça? Lembra, não deixa descer para o coração. Você não pode duvidar com o coração. Às vezes vai vir pensamento de dúvida aí na sua cabeça. O diabo vai lançar no meio do processo. Mas lembra disso, não duvide no seu
coração. Creia no seu coração que vai ser como você falou. Se você disser, vai ser. Se você tem dito, confessado, declarado, continua declarando, porque essa é a maneira de Deus fazer, ok? É interessante que quando Jesus fala, né, o ensino dele é: se você disser ao monte. Então veja que é necessário dizer, tá? Às vezes você está crendo, mas não está dizendo. Eu quero te falar, comece a dizer, comece a declarar. Comece a declarar aquilo que você crê. Às vezes aquilo que a gente crê, a gente não está vendo. E às vezes a gente não está vendo porque a gente não está falando. Então, transforme a convicção do teu coração, a sua fé, em uma declaração de fé. Você crê que você é abençoado? Sim ou não? Você crê? Mas você diz o que a respeito de você? Você diz que você é abençoado? Tá? Ou você diz algo diferente? A gente crê que a gente é abençoado, mas fala o que a respeito da nossa vida? Pois é difícil, né? Nossa, Deus, as coisas difíceis para mim não é fácil assim, não. Não é fácil assim para as coisas acontecer, não. Não, o que você está declarando? Você deveria declarar o que você crê. Você é abençoado? Você deveria declarar: eu sou abençoado, sou alguém que está debaixo da bênção de Deus. Aonde eu vou, a bênção me segue. Aonde eu ponho minha mão é abençoado, porque o Senhor é comigo. Sabe? Fale em linha com a fé que já está no teu coração. Tá? Não fale em linha com aquilo que os teus olhos estão observando. A grande questão é que às vezes a gente quer dar voz, né? A gente quer dar voz às aparências que estão ao nosso redor, às circunstâncias, né? aos fatos que estão ao nosso redor. Mas eu quero dizer uma coisa para você: dê voz às verdades da palavra de Deus, que muitas vezes são diferentes do fato. Né? Às vezes o fato ele se choca com a palavra. E aí, pastor? E aí, fique com a verdade da palavra. Fique com a verdade e confesse a verdade da palavra, tá? Lidere a sua fé confessando a palavra. Provérbios 18:1 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Estão no poder da língua. Você, na verdade, você vai comer o fruto do que você está falando. Essa é a questão. Você vai comer. Então, se eu creio e eu ponho nos meus lábios a palavra de Deus, eu vou comer o fruto dessa palavra. Sabe, essa palavra que é semente poderosa da parte do Senhor vai gerar o milagre, a transformação, seja lá o que for que eu preciso ver sendo gerado na minha vida. Tá? Então, lembra disso. Falar em linha com a palavra de Deus, confessar a palavra, é uma questão crucial para o seu crescimento espiritual. Só te lembrando, foi assim que você foi salvo. Você teve que confessar o que você cria, tá? Então, o restante da tua vida espiritual não é diferente, vai. Pensa você, se a coisa mais importante você recebeu porque creu e confessou, por que as outras coisas seriam diferentes? Não faz sentido. Concorda comigo? Ok? O caminho é o mesmo, tá? É crer e confessar. Crer e confessar. Agora, quando a gente fala disso, né, de crer e confessar, crer e falar, porque é isso que Jesus falou. Você quer ver um monte se mover e se lançar lá no mar? Creia e fale. Creia e fale. Agora, aí nesse momento, o crente começa a entrar meio que numa crise, né? Porque dentro de nós está aquela ideia de que nós temos que fazer alguma coisa. Não pode ser tão fácil assim, velho. Não pode ser que eu só tenha que crer e falar em linha com a palavra de Deus. Eu não tenho que fazer alguma coisa, né? Interessante que a Bíblia nos conta a história de Abraão, que você conhece bem. Abraão creu em Deus. Quando o Senhor o chamou para contar as estrelas, ele creu e isso foi imputado como justiça para ele. Então ele creu.
Primeiro passo ele deu, ele creu. Aí o Senhor pega e muda o nome dele, e agora ele vai começar a confessar aquilo que Deus havia dito e ele havia crido, agora vai virar uma confissão, porque o nome dele, de Pai elevado, vai virar agora Pai de Nações. E agora ele vai se apresentar para todo mundo, eu sou o Pai de Nações, eu sou o Pai de multidões, mesmo sem ter nenhum filho. Mas ele já estava crendo e confessando. Agora, antes da sua fé e da sua confissão produzirem o milagre, Sara, ela entra na história para fazer o quê? Aquela proposta que você já conhece. Sara tinha uma escrava e pela lei, se Abraão tivesse um filho com a escrava, esse filho seria de Abraão e seria computado para Sara também. Então, a ideia dela é, dá tudo certo. Você tem um filho com a escrava, com a minha serva aqui, esse filho vai ser meu e vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. E qual foi o resultado disso? Abraão, ele concordou com a ideia. Quando ele concordou, ele acrescentou o crer, confessar, ele acrescentou o fazer. Eu tenho que crer, eu tenho que confessar e eu tenho que fazer. Ele foi lá e fez. Resultado? Ismael produziu Ismael. Por quê? Porque era crer, confessar, aguardar o tempo, era esperar. Continuar confessando e esperando a vinda de Isaac. Deus ia agir, o momento ia chegar. Mas o teste do tempo, né? Essa é a questão. A gente muitas vezes não tem problema para começar a crer e para começar a confessar. A nossa grande dificuldade, né, é nós perseverarmos, né? Porque eu criei, Deus falou comigo, meu coração queimou, nossa, Deus, eu tenho embora tão cheio de fé, e agora eu estou declarando, porque Deus falou comigo. Declara um dia, declara 2, declara uma semana, não acontece. Declara um mês, não acontece. Aí a hora que Sara entra em ação, e aí a gente vai, vou fazer alguma coisa aqui agora. E aí vai lá a gente fazer alguma coisa que Deus não falou para fazer. A gente vai lá fazer alguma coisa que não tem a ver com o que Deus falou, que não tem a ver com a promessa do Senhor, né? Baseado na incredulidade. Porque eu vou te falar, então pastor, então quer dizer que não tem que fazer nada. Não, você não tem que fazer nada que é fruto da incredulidade. Você entende? Tipo assim, já que Deus não faz, então eu vou fazer. Aí você está errando, você vai gerar um Ismael. Então não é agora vou ficar aqui de boca aberta esperando agora, sem fazer absolutamente nada. Não, você tem que fazer aquilo que o Senhor falou para fazer. Se o que Ele falou para fazer é creia e confesse, faça isso. Até que Ele fale para você fazer outra coisa. Agora, o que quer que você for fazer, não faça porque você não quer esperar Deus. Não faça porque você não quer acreditar que Ele vai de fato fazer aquilo que Ele prometeu. Porque o resultado disso é Ismael. A gente tem um exemplo aqui terrível, que é o exemplo de Saul. Saul, o profeta falou para ele, olha, vai e me espera que eu chegue lá. Ele foi para uma batalha, o exército inimigo estava lá se ajuntando contra ele, e ele foi com o exército de Israel, e ele tinha que esperar o profeta chegar para oferecer um sacrifício, e aí eles irem para a batalha. E Saul ficou esperando e nada de Samuel chegar. Foram 7 dias de espera. No último dia, quando já ele achava que o profeta não ia chegar, ele, pressionado pelas circunstâncias, ele vai lá e ele oferece o holocausto, né? Ele não espera. E quando ele termina de oferecer, o profeta chega e fala para ele o quê? Hoje o reino teria sido confirmado na tua mão. Você só precisava esperar. Mas como você não esperou, hoje o reino é tirado de você. E não vai ser mais seu. Vai ser dado para outra pessoa. Tudo por quê? Tudo porque ele tinha uma palavra e o que ele precisava fazer era esperar.
era confiar. Ah, pastor, mas é o seguinte, é porque os inimigos, quanto mais o tempo passava, mais os inimigos se ajuntavam e mais o povo de Israel ficava com medo e começava a desertar e ir embora, e ele ficou pressionado pelas circunstâncias. A questão é que não tem desculpa, né? Ah, o inimigo era grande, mas eu fiquei... Nada muda o fato. Nada muda o fato que Deus falou para você esperar e você não quis. A razão, a explicação pode ser tantas quanto, sei lá, mas não muda o fato. O fato é que Deus falou, você não creu. Adão não podia falar para Deus? É o seguinte, Senhor, o Senhor falou para não comer, mas então a minha mulher ali ficou ali desavisada, acabou comendo, e eu gosto muito dela, e aí ela falou para mim comer também, e eu acabei comendo, porque eu não queria perder ela, ou então se é para morrer, vamos morrer nós dois juntos, sei lá. Não tem conversa, não tem explicação, não tem argumento. Deus falou uma coisa e ele fez outra, ponto. Tá? No caso de Saul, Deus falou uma coisa, ele fez outra. Por quê? Porque não quis fazer a maneira de Deus. O padrão de Deus é creia e confesse. Creia e fale. Creia e fale. Tudo começa aí. Sabe, às vezes as pessoas querem fazer de um jeito, né? Dá um jeitinho, na verdade. Então é como, vamos botar aqui, eu pastor, estou aqui pastorando a igreja, tal, aí eu creio que o Senhor quer nos dar um terreno, e aí eu saio sem dinheiro nenhum, sem nenhuma condição, e arrumo um terreno que alguém está vendendo aí fiado, e eu vou lá e compro sem ter caixa, sem ter dinheiro, sem ter nada. Então Deus deu, mas você não ganhou nada de ninguém, eu arrumei uma dívida, né? Deus deu uma dívida para mim, né? Então eu fiz um negócio. Agora, mas se eu creio, eu tenho que fazer alguma coisa. Você tem mesmo. Você tem que falar o que você crê. Então, se eu creio que o Senhor tem para nós um terreno, sabe o que eu vou fazer? Então, eu vou declarar isso todo dia, eu vou levantar, e quando eu orar, eu vou declarar: Senhor, obrigado, o Senhor tem para nós um terreno, que nós vamos construir o nosso prédio próprio. Senhor, obrigado, que eu creio mesmo, eu me aproprio desse terreno. Eu vou sair na rua, quando eu sair de carro, eu vou sair olhando e falar: Senhor, obrigado, porque em algum lugar aqui tem um terreno que o Senhor já separou para nós, e esse terreno vai ser nosso. O que vai acontecer? Deus vai alinhar as situações, sabe? E eu vou acabar certamente chegando o dia da posse desse negócio, de me apropriar de alguma maneira. Deus vai dar um recurso, Deus vai abrir as portas, Deus vai enviar uma pessoa, não sei como que ele vai fazer, mas não é eu ir atrás de fazer do meu jeito aquilo que Deus falou. Eu preciso ouvir de Deus. Como eu devo fazer? Se é para fazer alguma coisa, como o Senhor quer que eu faça? Vou fazer a maneira dele, mas o modo básico dessa história é: eu creio e eu confesso. Eu creio e eu digo. Eu libero a minha fé falando. Em se tratando de liberar a fé, é interessante aqui, porque nós temos algumas questões para nós liberarmos a fé e nós nos guardarmos dos ataques do diabo, porque é grande questão, assim, que eu estou falando aqui, mas eu sei que às vezes a gente... Porque o caminho é simples, né? Não estou falando uma coisa complicada, não tem complicação, a princípio parece uma coisa tão simples. Mas o negócio é que quando você vai para a prática disso, muitas vezes, e aí entra a questão da batalha, a batalha pela fé. Porque daí você tem uma batalha espiritual envolvida muitas vezes nesse processo, que você começa, creio e confesso, mas aí vem o diabo e me acusa. Você entende? Vem o diabo e joga contra minhas evidências. Olha as evidências. Não é nada disso que Deus falou, não. Olha o que está acontecendo. Você entende? Aí você acaba sendo confrontado e muitas vezes acaba decaindo da fé. Então tem algumas questões aqui que precisam ser postas, né? Aqui para você liberar a sua fé. A primeira delas é: tenha uma imagem correta de Deus.
sabe? Às vezes nós não liberamos a nossa fé, por quê? Porque temos uma visão errada a respeito do Senhor. Uma visão, muitas vezes, gerada, né, pelo nosso pai terreno ou pela nossa teologia, né? Às vezes você teve a sua experiência com seu pai, às vezes foi de alguém que não se importava contigo, que não demonstrava que te amava de maneira nenhuma, ou que te abandonou a família, abandonou você, ou que nunca te deu nada, né? Ou só te espancava, enfim, alguém muito duro, alguém muito áspero, alguém frio, né? E aí acaba que a gente transfere para Deus essa imagem, né? Que a gente teve do nosso pai. Muitas vezes é essa a situação. Ou às vezes uma teologia que nos ensinaram, né? De um Deus irado. Eu vim de uma origem pentecostal, né? De uma teologia que, assim, Deus era, assim, Deus maravilhoso e tal, mas assim, não brinca com Deus, não. Assim, Deus é um negócio perigoso. Deus, ai de você se cair na mão de Deus. Assim, era aquela ideia de um Deus que, assim, muito longe de um Deus que me amava. Tipo assim, eu sabia que ele tinha me amado porque ele mandou o filho dele para morrer no meu lugar, mas agora a conversa era firme e grossa, não tinha esse negócio, não. Assim, piava fino na mão de Deus. Você tem uma visão desse Deus austero, desse Deus que está lá com um chicote na mão, esperando que eu dê qualquer deslizada para estralar o chicote no meu lombo, eu vou ter problema para liberar a minha fé. Olha só, Mateus 7,11 diz assim, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. É interessante aqui. Qual que é a ideia que muitas vezes a gente tem? Eu tinha essa ideia de que Deus está irado por causa das minhas falhas. Eu me lembro de sofrer muito, né, por conta disso, porque eu era muito honesto na minha fé, muito sincero na minha fé. E eu tinha espelho em casa. Entendeu? Tinha espelho em casa. Ou seja, eu sabia, assim, eu vivia com a minha ficha diante de mim. Então eu sabia que eu não merecia. Eu sabia que eu pisava na bola. Eu sabia que não era bom o suficiente. Né? Eu sabia das minhas falhas. Então, assim, sempre estava com aquela sensação de uma ficha suja. Né? Sempre lembrando dos meus pecados, das minhas falhas. Né? Meu Deus do céu. Você não consegue ter fé se relacionando com Deus assim. Por quê? Porque você vai, se você se relaciona com Deus, com essa visão aqui, né, de Deus lá olhando para você e insatisfeito com você, porque você pisa na bola demais, o que é isso? Que crente mais sem vergonha você é? Eu lembro que eu vivia acusado, por exemplo, assim, se eu ia orar, ficava acusado por ter orado pouco. Ou se orava um pouco mais, aí eu ficava me cobrando por que os outros dias eu também não tinha orado bastante, por que só naquele dia eu orei bastante. Você entendeu que inferno? Então, assim, se eu tinha algum desafio, aí eu ia orar porque eu tinha aquele desafio, depois eu ficava me culpando porque só por causa do desafio foi que eu orei. Por que quando eu não tinha um desafio eu não estava orando? Então, você entende? É um inferno o negócio desse. É um inferno. E tem a ver com o quê? Muitas vezes, como eu falei aqui, a teologia equivocada, a visão equivocada a respeito de Deus. E aí Jesus fala aqui, poxa, se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Olha isso. Vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu também sabe, ele sabe muito mais. Ele sabe dar boas coisas aos que lhe pedirem.
Então, peraí, como que Deus é? Não, Deus é muito melhor do que nós. Se você é pai, está me ouvindo aí, me assistindo, se você é mãe, está me assistindo aí, se você é um bom pai, uma boa mãe, se tem o seu coração para os seus filhos, você sabe qual que é a maior alegria da gente? A maior alegria da gente é dar para os nossos filhos aquilo que eles desejam, aquilo que a gente sabe que vai deixar eles felizes, dar para os nossos filhos mais do que nós tivemos, é assim ou não é? Geralmente esse é o nosso coração. Só que a Bíblia diz que a gente é mau. Então a gente que é mau, a gente se dobra ao pedido de um filho, de uma filha, não é verdade? E a gente dá o que eles pedem. Poxa, por que Deus seria diferente? Por que você pediria alguma coisa para Deus e ele fala assim, não vou te dar, você está pedindo demais? Ou você está se achando, o que você pensa que você está pedindo isso aí? Então, assim, por que Deus faria isso? Sabe, se nós, na nossa limitação, na nossa pequeneza, na nossa maldade, nós não somos assim, por que ele seria? A verdade é que ele não é. A verdade é o que Paulo disse, né? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, como ele não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Sabe? Então esse é o nosso Deus. Aquele que não poupou o filho, deu o filho. Poxa, e agora esse Deus que deu o filho, certamente ele dará as outras coisas. As coisas que ele te prometeu, as coisas que você pediu, as coisas que você crê, sabe? Que ele tem dito para você, ele dará. Creia nele. Creia no Senhor. Sabe? Para você liberar a fé, você precisa ter uma percepção correta a respeito de Deus. Ah, pastor, mas Deus é alguém que é muito sério, Deus é justo, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. Tá, é só isso? Deus é só fogo consumidor. Ele também não é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira. Salmo 103, 8 e 9. Você entende? Então, olha que Deus é muito misericordioso, muito longânimo. Deus é muito, mas muito benigno. Deus é bom. Deus é bom. Sabe, quem tem uma visão mais correta de Deus, lembra do pai do filho pródigo. Aquele pai é Deus. Aquele pai mostra exatamente quem é o Senhor. Sabe, ele foi a vítima da história toda. Foi o único lesado da história toda. Por ambos os filhos. Um que vai embora do jeito que foi, o outro que ficava na casa, mas se relacionava com o pai como se o pai fosse um maligno. Né? O pai é vítima da história toda. Mas como que o pai age? Né? O pai age recebendo de volta o filho que fez tudo errado, abraçando, beijando o filho, trocando suas roupas, calçando-lhe os pés, colocando um anel no dedo, fazendo uma festa, sabe? Com o outro lá mal-humorado, o pai age como? O trazendo para dentro da festa, resolvendo o coração dele, né? Mostrando para ele o quanto que o pai amava o filho e tanto que aquela situação estava errada no coração do outro filho que tinha ficado. Né? O pai está ali resolvendo a parada toda, na verdade resolvendo toda a bagunça. Esse é o Senhor. Tá? Então, lembra disso. Se você não tiver uma visão correta do Senhor, você não vai conseguir ter fé. Você não vai conseguir chegar em Deus, sabe? Para crer, para pedir, para buscar nada. Por quê? Porque você não vai ter coragem. Não vai ter coragem. Sabe? Então, alinhe sua visão a respeito do Senhor. Tá? Outra coisa, ainda nessa linha, a palavra do Senhor diz lá em Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Diga essa comigo, a fé atua pelo amor. Olha que coisa poderosa. A grande verdade é que a nossa fé,
ela só vai ser forte, se nós entendermos, se nós de fato cremos que nós somos amados pelo Senhor. A fé atua pelo amor. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu sei, quanto mais eu me aproprio da verdade de que eu sou amado, mais fé vai ser liberada. Mais a fé vai atuar na minha vida. Mais ela vai atuar na minha vida. Quanto mais eu sei que sou amado. Então, esse é um ponto importante. Você é amado do Pai. Ele te ama. Ele te ama. Seja convicto disso, tá? Porque esse amor aqui não é o seu amor por Deus, mas é o amor de Deus por você. Quanto mais eu sei que Ele me ama, mais eu vou ter fé. Mais a minha fé vai ser forte, vai ser firme, e mais essa fé vai ser manifestada, tá? E o último ponto aqui, a fé flui pela justiça, tá? Esse é um ponto importante aqui, muito importante, ó, que a nossa confiança esteja na obra consumada do Senhor e não em nossas boas obras e no nosso bom comportamento. Então, a sua fé, a sua confiança tem que estar na obra de Cristo, não na sua boa obra. Por quê, pastor? Porque você sabe o óbvio, filho. As suas obras, elas são limitadas. Se você for confiar na sua justiça, você sabe, tem dia que a sua justiça tá ruim. Tem dia que você não vai agir como você deveria. Tá? No dia da tribulação, se você for confiar na sua justiça, você pode ter certeza, o diabo vai te lembrar o quanto você é falho. O diabo vai te lembrar todas as suas pisadas na bola e você simplesmente vai se ver sem confiança. Você vai se ver, sabe, sem capacidade de fato confiar no Senhor, e você não vai conseguir crer. Porque o diabo vai te acusar, e ele vai te acusar com razão, porque você certamente vai ter pisado na bola. Agora, se a sua confiança está na obra de Cristo, Paulo diz assim, Filipenses 3:9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Baseada na fé. Sabe? Você só pode ter fé no dia da angústia se você crê que a sua justiça é totalmente por conta da obra de Cristo na cruz, que não tem a ver com o seu merecimento, tá? Se houver em você o pensamento de que você tem que ter justiça baseada no cumprimento dos mandamentos, você vai perder a fé. Por quê? Porque outro dia, só para a gente finalizar esse ponto, estava pregando há um tempo atrás, e eu me lembro de falar para os irmãos o seguinte, é assim, no dia da tribulação, não saia procurando o que foi que você fez de errado. Sabe por quê? Porque se você procurar direitinho, você vai encontrar. E se você procurar bem direitinho, você não vai encontrar alguma coisa que você fez de errado. Você vai encontrar várias coisas que você fez de errado. Pastor, do que você está falando, pastor? Você está me acusando, você nem me conhece. Irmão, eu não te conheço não, mas eu conheço a natureza humana porque sou gente igual a você. Se você quiser merecer alguma coisa, você está na roça. Tá ruim para você. Tá ruim. Porque nós nunca vamos atingir o padrão. Nunca vamos. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa de oração. Tá, quanto você ora? Pastor, eu oro 2 horas por dia. O dia tem 24. Não, pastor, mas tem um dia que eu orei 24 horas. Mas o ano tem 365 dias. Você orou um dia, 24 horas, e os outros 365, você fez o quê? Você está entendendo? Então, assim, se é para merecer, tá ruim, irmão. Não é esse o caminho. Não confie no seu mérito. Não confie na sua obra. Não, confia na obra de Cristo. A justiça que procede da fé em Cristo. Na obra de Cristo. Sabe, não espere ter justiça própria. Porque você nunca vai ter. Você nunca vai ter.
tá? Agora, lembra, a sua justiça é a justiça de Cristo, que está sobre você pela fé. No dia da angústia, no dia da tribulação, no dia que o monte estiver diante de você e que você tiver que abrir sua boca para ordenar ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai ouvir o diabo falando para você assim, ó, quem você pensa que é para estar querendo dar ordem para o monte? Quem que você pensa que é? Sabe, nessa hora, sabe o que você tem que falar? Você tem que declarar na cara do diabo assim, ó, eu sou filho de Deus, eu sou amado do Pai, eu tenho a justiça de Cristo em mim e pela autoridade do nome de Jesus eu posso sim declarar para esse monte que ele se levante e que ele se lance no mar, porque eu sou filho amado de Deus, porque eu creio, eu sei o Pai que eu tenho e eu amo ele, ele me ama e ponto. Você está entendendo? Não espere merecer, mas creia. Creia que você vai receber mesmo que você não merecia, porque a única coisa que você mereceu é o inferno e dele você foi livre, porque Cristo tomou o teu lugar e resolveu a sua pendência lá na cruz. Sabe, agora você pode crer para receber aquilo que Cristo merece. A bênção, o favor, a vitória, sabe, em qualquer área da sua vida. Portanto, quero desafiar você nesse dia aí. Meu irmão, você tem crido? Então, confesse. Porque a sua fé é liberada quando você confessa. Amém? Olá, irmãos. Essa é a nossa aula de número 3 dos princípios da fé. E nós vamos falar aqui então agora do poder da confissão, né? Ainda em linha como nós vínhamos falando. Eu quero ler para você aqui a palavra do Senhor em Romanos 10, verso 9, que diz assim, ó, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, só para reafirmar para você aqui, mais uma vez, né, a questão da confissão, da importância de você dizer, da importância de você falar aquilo que você crê. Isso é tão importante que a salvação depende disso. Então pensa você que a coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação, dependeu de você crer e confessar aquilo que você creu. E nas demais áreas da sua vida, eu quero dizer para ti que não é diferente. Não é diferente. Sua confissão é tão poderosa que a salvação da sua alma, né, foi determinada por uma confissão, de uma fé no seu coração que foi transformada em uma confissão. Então, só para você ver o poder, a importância, o valor que há em uma confissão. Agora, não é confessar qualquer coisa. Né? Não é confessar, eu sou bonito, sou bonito, sou bonito, eu sou... Não, é confessar aquilo que o Senhor diz a respeito de você. É aquilo que a palavra diz a respeito de você. É aquilo que o Senhor promete para você. É aquilo que o Senhor diz que você é, que você tem, que você pode e que você faz. Alinhar as suas palavras com a palavra de Deus. Ok? Marcos 11, 24 diz assim, ó, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Olha isso. A promessa. Tudo que em oração pedirdes, crede que receberemos um dia? Não é. Crede que recebestes e será assim convosco. Então, eu preciso exercer essa fé que crê que recebeu. Porque veja ali que crede que recebestes
e será assim convosco. Eu oro e creio que recebi. E agora já ficou no passado. E será assim. Vai manifestar na minha vida aquilo que eu orei e criei que eu recebi. Então, o Senhor, quando eu orei, Ele já me deu. Eu já recebi imediatamente. Agora, não foi manifesto ainda na minha vida, ok? Mas não muda o fato. Não muda o fato de que eu recebi no momento em que eu orei, no momento em que eu tomei posse. Ah, pastor, mas não estou sentindo, né? Não estou vendo, não estou percebendo aqui as evidências. As evidências vão se manifestar, mas não sem eu crer, não sem eu confiar primeiro. Eu creio primeiro, eu confesso primeiro, e aí aquilo que eu criei e que eu recebi vai se manifestar na minha vida. Portanto, a minha confissão precisa estar em linha com esse fato, com aquilo que eu já recebi, com a bênção que o Senhor já me deu, com aquilo que Ele já fez. Eu preciso confessar o que Ele fez, eu preciso confessar o que Ele deu, né? A minha fé precisa ser transformada nessa confissão. Se eu creio que Ele já me deu, então eu preciso o quê? Confessar agora. E como eu havia dito, o que é confissão? Confissão não é simplesmente eu ficar repetindo uma coisa aleatória que eu acho legal, que eu gosto e que eu acho interessante. Não, é o que o Senhor fala a respeito de mim. É colocar a palavra de Deus na minha boca. Então, é aquilo que Deus diz a respeito de mim, agora está nos meus lábios também. É os meus lábios concordarem com aquilo que o Senhor fala, concordarem com a palavra de Deus. Lá em Apocalipse 12, 11, falando a respeito dos vencedores, diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, a palavra do testemunho deles. Como que eles venceram o diabo? Porque eles abriram a boca e eles liberaram a palavra. Eles liberaram aquilo que eles criam, a palavra de Deus que eles criam. Sabe? Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Então, é a confissão da palavra de Deus que eu creio, tá? Essa é a confissão. Essa é a confissão da fé. A confissão da fé que faz a diferença na minha vida, na sua vida, não é uma coisa maravilhosa que a gente deseja muito receber. Não, é o que o Senhor diz a respeito de você. O que Ele promete para você. O que Ele deu para você. O que a palavra de Deus diz a respeito de você. Então, quando você abre a sua boca para confessar aquilo que o Senhor já falou. Vou dar um exemplo aqui. Salmo 23, vamos botar lá, que é um salmo que você conhece bem. O que diz? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, pega só esse verso. Olha a palavra. Então, eu preciso tornar essa palavra uma confissão da minha vida. Quando eu abro a minha boca, vai declarar, eu creio, o Senhor é o meu pastor. Ele, o Senhor Deus, poderoso, que criou todas as coisas, aquele que disse haja e ouve todas as coisas, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. O que um pastor faz? O pastor conduz as ovelhas. Então, porque Ele é o meu pastor, Ele me conduz, Ele me guarda, eu sigo Ele, sabe? E por isso é que nada me falta, porque eu estou na mão dEle, porque eu sou guiado por Ele. Sabe, você abrir sua boca para falar em linha com aquilo que o Senhor diz a respeito de você. Lá em Gênesis 17, 5, a palavra do Senhor diz que Abraão, já não será o teu nome, e sim Abrão, já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Interessante. Por pai de numerosas nações te constituí. Está no passado o verbo aqui. Só que no presente, naquele presente de Abraão, ele não tinha filho nenhum. Ele não tinha nenhum filho naquele momento. Mas a palavra de Deus a respeito dele era o quê? Eu te constituí.
pai de numerosas nações. E aí o Senhor o colocou para falar em linha com aquilo que o Senhor havia constituído ele. Então, peraí, o que ele era então? Pai de multidões, pai de nações. Então agora ele começou a declarar, através da mudança do nome dele, ele começou a declarar aquilo que o Senhor havia constituído ele. Então o Senhor constituiu e botou ele para falar de acordo com aquilo que Deus havia feito, mas no mundo natural nada tinha acontecido ainda. Não tinha nem um filho. Sara continuava a mesma, ele continuava o mesmo, nada tinha mudado. O que tinha mudado? A declaração agora de Abraão. Agora toda vez que ele falava o nome dele, era essa palavra, essa declaração. As palavras dele estavam em linha com aquilo que Deus havia constituído ele, mesmo que as evidências não estavam ali. Então, o que Deus chama você para fazer, e eu para fazer, sabe, é confessarmos aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor já nos constituiu, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, mas que às vezes você olha ao redor e nada mudou aparentemente. Então, um exemplo aí para você, irmã querida, cuja família não foi salva ainda, cujo marido não foi salvo ainda, né? Você tem uma palavra do Senhor. Sabe o que foi dito por Paulo para o carcereiro lá? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Uma palavra para você também. Uma promessa de Deus para você também. Então, se você creu aí no seu coração, se apropria disso. O Senhor te constituiu. O Senhor tem salvação para a sua casa. Mas você olha ao redor, não vê nada. Mas começa a declarar o contrário. Começa a declarar a palavra de Deus sobre seus filhos, sobre seu esposo, sobre a sua casa. São salvos, serão servos do Senhor, serão cheios do Espírito Santo. Sua casa é de Deus, está debaixo de promessa. Você vai ver a salvação da sua casa. Começa a declarar, sabe? Essa é a confissão que tem poder para transformar a sua vida, a confissão da palavra. E como a gente já falou, a importância da confissão, Provérbios 6:2 diz assim, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Olha a importância da confissão. Na verdade, como o texto diz aqui em Provérbios, você está enredado pelas palavras dos seus lábios. É assim, eu sei que vai parecer meio que pensamento lá do mundo, né? Mas eu vou colocar assim mesmo a verdade, que é assim, você que você está vivendo hoje, você está vivendo o que você falou ontem. Entendeu? Você está vivendo o que você falou lá atrás. O que você vai viver lá na frente? Você vai viver lá na frente, amanhã, depois, você vai viver o que você está falando hoje. Você entende? É porque você fica enredado com aquilo que você fala. E aí, assim, não é aqui meu tema, mas só abrindo parênteses, o que você está falando? O que você tem falado a respeito de você, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, dos seus negócios, da sua vida financeira? Então, você nota que você pode estar se enredando para o mal por conta de palavras que simplesmente não deveriam estar na sua boca, tá? Se negue a confessar a derrota, irmão. Se negue a confessar a miséria, se negue a confessar, sabe, a destruição, a desgraça, se negue a isso. Sabe, confesse aquilo que Deus diz a respeito de você. A confissão é tão importante que o cristianismo, a vida cristã é chamada de confissão. Em Hebreus 3:1, a vida cristã é chamada de confissão. Até porque, vamos pensar, essa história minha e sua com Jesus começou com o que mesmo? Com uma confissão. Não teve o dia que você ouviu o evangelho e aí quem estava pregando falou para você, falou o que para você? Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Quem quer? Levanta a mão. Aí você levantou sua mão e você foi lá na frente, você estava no prédio da igreja ou lá na célula, né? Você foi lá para o meio da roda e aí fizeram uma oração com você, você confessou.
Então, lembra, tudo começa com a sua confissão de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E aí você vai viver, na verdade, uma vida toda marcada pelas confissões que você vai fazer da palavra do Senhor. Tá? Agora, é interessante que a confissão, ela é uma apropriação. Marcos 4:25 diz assim, ó: pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Tá? Esse texto pode ser aplicado a tudo que nós queremos receber do Senhor. Tá? Se nós temos e cremos que já temos, mais vai ser acrescentado para nós. Agora, se a gente não crê que tem, até o que a gente julgava ter vai ser tirado de nós. Isso tem muito a ver com a nossa confissão. Se eu creio que tenho, então eu vou declarar que eu tenho. E quanto mais eu declaro que eu tenho, mais eu recebo. Tá? Mais eu recebo. Agora, quanto mais eu digo que não tenho, até o que eu penso que tenho, até o que eu tinha lá no começo, eu vou acabar perdendo. Eu vou acabar perdendo. Tá? Então, é importante demais que você crê que você já tem, que você já é, e que você declare. Então, você nasceu de novo, declare: se eu nasci de novo, sou nova criatura. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Entende? Se você tem um chamado de Deus, declare esse chamado mesmo. Eu tenho um chamado, Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me separou, eu tenho um ministério. Você entende? Fale em linha com aquilo que o Senhor tem dado para você, porque mais vai ser dado para você à medida que você se apropria. Efésios 1, verso 3 diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, verso 3. Qual é a nossa realidade? Qual é a sua realidade? Sabe qual é a sua realidade? É que você já foi abençoado. Tá? Eu sei que a gente fica muito com aquela ideia de oh, Senhor, me abençoa, meu Deus. Oh, Senhor, se o Senhor me abençoar. O que a palavra diz? Ele já abençoou. Você já foi abençoado. Tá? Já está feito. Essa é a realidade da palavra do Senhor. Então, mas pastor, eu não vejo essa bênção. Você é chamado a ver ou você é chamado a crer? Você é chamado para crer. Você é chamado para crer. Ah, mas eu queria tanto ver. Começa a declarar então. Eu sou abençoado. Acorda de manhã cedo. Senhor, obrigado que eu acordei, que eu sou abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada. Vai escovar o dente. Senhor, obrigado, sou tão abençoado. Você entende? Você é abençoado. Com toda a sorte de bem. Quanto mais você declara que você é, mais você vai ser. Mais você vai receber, mais vai manifestar-se na sua vida. Ok? Pastor, e com relação à prosperidade? Tá, você precisa de prosperidade? Haja como se já fosse próspero. Fale como alguém que crê, que acredita que a prosperidade é para você. Comece a agir também. Oferte como alguém próspero. Tá? Pense, planeje como alguém próspero. Sabe, se você é próspero, então comece a planejar. Planeje o futuro, planeja a construção, planeja o seu negócio, o que é que está aí no seu coração. Comece a planejar. Por quê? Ao que tem, mais se lhe dará. Lembra disso? Então, se você crê, se você recebe, comece a declarar, comece a agir em fé, tá? Comece a dizer. Uma maneira maravilhosa é isso, porque é o padrão, é o primeiro passo, e eu vou dizer, é um padrão fácil, porque é declarar, é falar em linha com a realidade da palavra do Senhor. Joel 3,10 diz assim, ó: diga o fraco, eu sou forte.
E à medida que o fraco diz, eu sou forte, acontece o que está dito lá em Marcos, ao que tem, mais se lhe dará. Mais se lhe dará. Até o dia que você vai ser um forte falando que é forte. Entende? Vai ter passado essa fase de fraqueza. Sabe? Agora você ficar na churumela de eu sou tão fraco, eu queria tanto ser forte, pena que eu não sou forte, pena que eu sou fraco. Até o que você pensava ter vai ser tirado de você. Tá? Então, lembra, a chave está na sua boca. Na sua boca. Agora, se eu estou no meio das provações, por exemplo, aqui, uma doença ameaça abalar sua saúde. Satanás quer tirar sua saúde e assim te tornar infrutífero no serviço de Cristo. Mas Deus já fez provisão para a sua saúde. Tá? Deus fez com você uma aliança de cura. Olha os textos. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Olha que promessa maravilhosa. Enfermidade bateu na sua porta. Essa está aí com sintoma. Mas qual é a promessa? O Senhor tirará do nosso meio toda a enfermidade. E olha que é Êxodo, é Velho Testamento. Imagina agora no Novo, na Nova Aliança. Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. O Senhor é o Deus que nos sara. Salmo 103, 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Mateus 8,17. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E 1 Pedro 2,24. Pelas suas feridas fostes sarados. Pastor, o que eu preciso fazer então se eu fui aqui agora acometido por uma enfermidade? Sabe o que você precisa? Simplesmente concordar com a palavra de Deus. E declarar a verdade da palavra de Deus é dizer a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus em relação às enfermidades? Pelas suas feridas e você foi sarado. Então começa a declarar. Começa a declarar, pelas suas feridas eu fui sarado. Essa doença é ilegal na minha vida. Eu não tenho que carregar esse troço. Por quê? Porque Jesus já carregou com as minhas dores e as minhas enfermidades, as minhas doenças. Ele tomou sobre si. Então eu não aceito que esteja sobre mim, porque Jesus já levou sobre ele as minhas dores e as minhas enfermidades. Tá? Esse é o caminho. Pastor, então, e aí eu não tomo remédio? Então eu pago o tratamento que eu estou fazendo? Não. Pastor, mas se eu estou tomando remédio, aí eu estou confessando a palavra, aí eu não estou crendo. Você está crendo no remédio? Você está crendo no médico? Ou você está crendo no Senhor? Mas e aí se eu sou curado e tomo remédio? Aí o remédio vai fazer mal, você vai ver que não precisa do remédio. Simples assim. Ou então você vai lá e vai fazer uma revisão lá, o médico vai falar, não, peraí, aconteceu alguma coisa aqui, sumiu, desapareceu a dor, enfim. Você vai ver a transformação ali da situação. Ou vai ser imediato diante dos seus olhos, ok? Pode se dar de tantas maneiras, mas o que precisa acontecer é você afirmar aquilo que Deus diz na sua palavra, tá? Agora, o que confessar? Irmão, simplesmente confesse a palavra de Deus em todas as ocasiões e em todas as circunstâncias e necessidades, tá? Não é você, como eu falei aqui, não é ficar repetindo uma frase poderosa, entende? Não é. É você confessar a palavra de Deus. Repetir a palavra de Deus, sim. Confessar a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus. Então lembra disso. Confesse a palavra. Memorize a palavra. Sabe? Tenha com você no seu coração a palavra.
Então, o pastor colocou aqui alguns textos, né, que são muito interessantes para nós. O que Deus diz que você é? Entendeu? Então, você está com um problema com você, com sua identidade, com... A palavra do Senhor diz a respeito de você. Quem você é? Olha quem você é. 1 Coríntios 5,17. Eu sou nova criatura. 1 Coríntios 6,16. Eu sou o templo do Deus vivo. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto faço, eu sou bem-sucedido. Salmo 3. Olha outra declaração. Eu sou forte e ativo, porque conheço o meu Deus. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8,37. Olha a confissão. De quem o Senhor diz que você é. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Tito 2,14. Eu sou zeloso e de boas obras. Então, comece a declarar isso de você, né? Eu sou relaxado, eu sou uma pessoa displicente, eu não faço nada direito. Está amarrado em nome de Jesus essa confissão. Joga isso fora da sua vida, declara a palavra do Senhor. Eu sou zeloso, eu sou de boas obras, porque foi para isso que o Senhor veio. Ele veio para comprar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Eu sou zeloso, sou de boas obras. Tá? O Provérbios 11:30, eu sou um ganhador de almas e por isso eu sou sábio. Efésios 2:10, sou feitura dele, portanto eu sou belo. Olha que coisa maravilhosa. Você é feitura dele, ele te fez. Ele te fez. Então, são declarações da palavra para você. O que o Senhor diz que você tem? Aqui também vários textos. Ó. O amor de Deus está derramado em meu coração. Então, olha isso, o amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu tenho em mim o amor de Deus foi derramado aqui, Romanos 5,5. A unção do santo permanece em mim, 1 João 2,27. Então, a unção do Senhor, a unção do santo permanece em mim. Olha o que você tem. Lucas 10,19. Deus me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada me causará dano. Então eu tenho autoridade para pisar sobre todo o poder do inimigo e nada vai me causar dano. Eu não vou esmorecer, não vou me amedrontar, porque o Senhor me deu autoridade sobre todo o poder do diabo. Declaração para você fazer a respeito de você. Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. 2 Timóteo 1,7. Deus me deu o espírito de poder, de amor e de moderação. 1 João 4,4. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. 2 Coríntios 2,14. Deus sempre me faz triunfar em Cristo Jesus. Aleluia. Efésios 1,3. Eu tenho sido abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha aí. Você tem sido abençoado. O que Deus diz que eu faço? O que Deus diz que eu posso fazer, que eu faço? No nome de Jesus, eu expulso demônios, falo em línguas, pego serpentes. Se eu beber alguma coisa mortífera, não me causará dano algum. Eu imponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Marcos 16:17. Isso é o que você pode fazer. Qualquer que crê. Esses sinais vão seguir em nome do Senhor. Então, você declara isso a respeito de você. Apocalipse 12:1. Eu venço o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Olha isso. Declaração poderosa para você fazer a respeito de você. Então, aqui são alguns textos, mas assim, meu Deus, a palavra do Senhor está tão repleta. Vou te dar um texto que eu estava lendo nessa manhã, de Apocalipse. O Senhor se apresenta como aquele que tem as chaves de Davi, que abre portas que não se fecharão e que fecha portas que não se abrirão. Ele tem posto diante de mim uma porta aberta. Olha que coisa poderosa. Então assim, eu não sei qual é a sua questão.
sabe, em qual área da sua vida é, mas eu tenho certeza, há uma palavra de Deus para você nessa área da sua vida, nessa circunstância, nessa situação, nessa necessidade. Há uma confissão da palavra que vai liberar poder de Deus na sua vida, que vai liberar milagre de Deus na sua vida, sabe, que vai operar uma transformação, uma mudança poderosa aí. Não seja refém, sabe, de seja lá o que for que você está vendo, que você está sentindo, que você está vivendo. Não seja refém, se recuse a ser refém disso aí. Se levante em fé para declarar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quando essa palavra de Deus ela é liberada na sua boca, ela vai gerar aquilo para o que ela foi enviada, né? Só para concluir aqui esse ponto da confissão, é muito poderoso. Eu queria fechar com isso aqui para você. Quando aparece a fala na palavra de Deus, para que a fala existiu? Quando alguém falou na história da palavra de Deus, falou para quê? Quem foi o primeiro que falou na Bíblia? Foi Deus. Deus foi o primeiro que falou alguma coisa. E para que Deus falou? Com quem Deus falou? Deus falou para criar. Você lembra disso? Foi para criar. Deus não falou para comunicar. Quando Deus falou, não foi para contar alguma coisa para alguém. Não, quando Deus falou, Ele falou para criar. Para criar. Haja luz e houve luz. E assim as demais coisas até depois da hora da criação do homem. Então Deus falou para criar. Deus não falou para comunicar. Deus não falou para se relacionar com alguém. Não, Deus falou para gerar, para criar. Então assim, isso já é algo tão poderoso, porque se a gente for pensar no princípio da primeira menção, né, que é um princípio da interpretação da palavra do Senhor, isso reforça ainda mais o que a gente está falando aqui. Pensa você, se Deus, ao falar a primeira vez na palavra, Ele falou para criar, isso mais do que nunca demonstra para nós como que de fato a palavra, a confissão da palavra, ela gera assim, ela cria, ela transforma, sabe? Ela altera as coisas. Então eu quero desafiar você, sabe, que está me acompanhando aqui nessa aula, quero desafiar você a começar a confessar na sua vida, a confessar a palavra do Senhor, a confessar aquilo que você quer ver manifestado, aquilo que Deus te prometeu e que você quer ver acontecer. Comece a confessar antes de ver, entendeu? Antes de ver, comece a confessar, comece a declarar. Sabe o que vai acontecer? Vai se manifestar na sua vida aquilo que o Senhor tem prometido para você, aquilo que é palavra de Deus na sua vida. Mas tudo começa na sua boca. Pode ser que hoje sua vida está como estava a terra lá em Gênesis 1. Sem forma, vazio, há trevas, né? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele deu para mim e para você a mesma ferramenta que Ele usou, que é declararmos a palavra, que é abrirmos a boca para declarar, para liberar, para confessar, sabe? Para transformar as coisas através daquilo que sai da nossa boca. Portanto, faça isso hoje, faça isso agora, ao final dessa aula, abra sua boca para declarar, passe um tempo confessando a palavra. Que o Senhor te abençoe e opere maravilhas na sua vida, em nome de Jesus.